Olá, eu sou o pastor Alexandre Silva e eu quero conversar com você hoje sobre chamado. Fique conosco nos próximos minutos. Esse é mais um momento LDS, levando Deus a sério. Nós estamos diante agora de um grande momento, onde nós vamos compartilhar sobre a palavra de Deus. Eu quero conversar contigo sobre o chamado de Moisés. Quando Deus, na sarça ardente, aparece para Moisés e o convoca, o comissiona para uma grande missão. Nós vamos procurar entender o porquê ocorreu essa chamada na vida de Moisés. Por que existe um chamado de Deus na nossa vida? Em termos gerais, você vai perceber que basicamente existem dois tipos de chamados. Um chamado geral, que é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, e um chamado específico, que é aquele chamado onde a pessoa que crê em Jesus, ela se dedica inteiramente a uma área determinada ou pré-estabelecida por Deus. E o que eu quero conversar contigo hoje está na categoria do chamado específico, aquele chamado onde cada cristão, cada pessoa entende exatamente o que Deus quer que essa pessoa faça. Eu quero compartilhar e conversar com você sobre os motivos de um chamado de Deus acontecer na nossa vida. E eu vou usar Êxodo capítulo 3. É aquele episódio onde provavelmente você conhece, que Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então Deus aparece para ele na sarça, aquela sarça que não se consumia, que não pegava fogo. Deus fala com Moisés, comissiona, chama Moisés. Moisés traz algumas questões, algumas posições como que negativas acerca desse chamado, onde alguns dizem que foram desculpas de Moisés, mas eu consigo enxergar e entender ali o que Moisés de fato estava passando. Era uma crise, era um momento em relação ao passado dele, mas eu quero me deter nos motivos pelo qual Deus chamou Moisés. O primeiro motivo pelo qual Deus chamou Moisés foi porque Deus viu a opressão sobre o povo de Israel no Egito. O versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo diz que Deus viu a opressão do povo, e quando ele vê a opressão do povo, então ele se direciona, vai até Moisés, dá essa experiência e comissiona, convoca Moisés. Quando Deus vê a opressão do povo, geralmente ele levanta homens para que esse povo seja liberto. O segundo motivo pelo qual existe um chamado específico na nossa vida é porque Deus ouve o clamor do povo. Esse mesmo povo que Deus viu a opressão foi o povo que clamou, e Deus ouviu o clamor desse povo. Porque Deus ouviu o clamor desse povo, ele então vai ao encontro de Moisés e chama Moisés para uma grande tarefa. Êxodo capítulo 2, o versículo 23 diz assim: muito tempo se passou depois disso, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão. O seu clamor subiu até Deus. O segundo motivo pelo qual existe um chamado específico na minha vida e na sua vida é porque existe um povo clamando e Deus ouviu esse povo. Terceiro motivo pelo qual há um chamado específico na minha vida e na sua vida é porque Deus conhece o sofrimento do povo. Êxodo capítulo 3, no versículo 7 ainda, o Senhor continua dizendo: eu conheço o sofrimento desse povo. Então quando Deus aparece a Moisés ali naquela sarça ardente, ele diz que conhece o sofrimento do povo. Por isso ele chama, comissiona Moisés para essa chamada, para essa missão de libertar o povo. Deus geralmente ele chama pessoas quando ele tem visto o sofrimento do povo. O chamado geralmente ele tem um dado todo específico na vida de cada um, mas em termos gerais, Deus vê a opressão de um povo, Deus ouve um clamor de um povo e Deus conhece o sofrimento de um povo. Por isso se dá o chamado específico na vida de muitas pessoas. Êxodo capítulo 3, o verso 8 e 9 diz assim: por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus.
porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Perceba uma coisa, Deus ele desce para livrar o povo dos egípcios, que tem o simbolismo dos ímpios. Deus desce para tirar o povo do Egito, que na tipologia bíblica o Egito é o mundo. Deus desce para remover o seu povo do domínio de Faraó, que na tipologia bíblica é o diabo. É muito parecido, na verdade já é um prenúncio daquilo que Jesus faria pelo povo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Eu quero concluir essa nossa conversa, essa nossa ideia acerca de chamado, dizendo que o chamado de Deus, ele existe porque um povo está sendo oprimido, porque tem um povo que está clamando a Deus, porque Deus conhece o sofrimento do povo, então Ele envia, levanta um escolhido. É por isso que Deus chama a mim e chama você num chamado específico. Eu quero que você entenda algo. Moisés, ele, como alguns dizem, deu algumas desculpas para esse chamado de Deus. Moisés, ele trouxe alguns argumentos para não cumprir ou para não avançar nessa missão de Deus. Em Êxodo 4, versículo 14, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro, e vendo-te muito se alegrará em seu coração. É impressionante como um Deus irado ainda promove aquele que é a pessoa pelo qual ele está irado. Deus está irado com Moisés, mas ainda assim o promove a Deus do seu irmão Arão. Como assim, Alexandre? Olha só que ideia. À medida que ele colocava dificuldades para corresponder ao chamado específico de Deus, Deus na sua ira diz que ele vai ser como um Deus na boca do irmão dele, Arão. E eu fiquei em crise, procurei entender esse verso. Eu comecei a perceber que na verdade o chamado que Deus estava direcionando Moisés era por amor ao povo, não tinha nada a ver com Moisés. Por isso que Deus, mesmo na sua ira, ainda comissiona Moisés utilizando o seu irmão Arão. Davi, ele entendeu esse princípio. Em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 2, ele percebeu que Deus prosperou o reino dele por amor ao povo. Eu quero concluir essa nossa conversa dizendo o seguinte: você que é chamado, você que se sente chamado, entenda isso nesse dia. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Se Deus me chamou, se Deus chama você, é por amor ao povo, é porque existe um povo clamando, é porque existe um povo opresso, é porque existe um povo que Deus conhece o sofrimento. Se você entende que Deus tem te chamado, se você conhece alguém que Deus tem chamado, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu acredito que Deus pode esclarecer alguns princípios dentro do nosso coração e a partir disso nos fazer fluir melhor nesse chamado específico. Deus abençoe você, fique na paz.